Aula 122, preparação para o Enem. Vamos falar nesta aula de geometria, particularmente de congruência de triângulos. Ao falar em congruência, fazemos duas perguntas. O que são figuras congruentes? Como reconhecer triângulos congruentes? Triângulos congruentes são triângulos que têm mesma forma, tamanhos iguais. Temos aqui algumas figuras ilustrativas do que acabamos de falar. Alguns triângulos que têm mesma forma e tamanhos iguais. Observando essas figuras, vamos ver que precisamos de ir um pouquinho além de observar apenas essas duas condições. Inicialmente, a ideia de congruência é uma ideia intuitiva que leva em conta a superposição por meio de deslocamento conveniente entre figuras. Isto é, quando colocamos uma figura sobre a outra, né, uma coincide com a outra, os seus lados sobrepõem exatamente sobre a outra. Então essa ideia intuitiva é de que surgiu a ideia de congruência. Mas vamos limitar aqui ao estudo da congruência de triângulos. Para isso vamos começar com a definição. Triângulos congruentes possuem ordenadamente os três ângulos e os três lados congruentes. Temos aqui um exemplo, onde apresentamos dois triângulos congruentes, o triângulo ABC e o DEF. São congruentes porque apresentam os três ângulos respectivamente iguais e os três lados respectivamente iguais. Neste caso aqui, os ângulos iguais estão indicados por marcas iguais. O ângulo A igual ao ângulo D, o ângulo B igual ao ângulo F, o ângulo C igual ao ângulo E. Da mesma forma, os lados com marcas iguais são lados com medidas iguais. Então, o lado AB igual ao lado DF, o lado BC igual ao lado EF e o lado AC igual ao lado DE. Talvez a maior dificuldade está em identificar os pares ordenadamente congruentes ou iguais. Para isso, nós vamos mostrar aqui na figura, olha, esse lado é igual a este, porque ele se opõe, é oposto a ângulo igual. Então, lados iguais são lados opostos a ângulos iguais. Lados iguais são lados opostos a ângulos iguais. E reciprocamente, se os ângulos são iguais, os lados opostos também são iguais. Então, em triângulos congruentes, lados opostos a ângulos congruentes são congruentes e reciprocamente. Então, essa é a grande jogada. Os casos de congruência são critério mínimo para concluir que o par de triângulos são congruentes. O primeiro deles é o caso LAL, lado, ângulo, lado. O que quer dizer isso? Se dois triângulos possuem dois lados iguais e o ângulo por eles formado também iguais, então os triângulos são congruentes. E aqui na figura nós temos o lado AB igual ao lado DE valendo 3, o lado AC e o lado DF valendo 5, e o ângulo A igual ao ângulo D, 60 graus. Um ângulo entre dois lados respectivamente iguais, ou dois lados iguais e o ângulo por eles formado iguais. Então, os triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, por definição, a gente conclui o restante. Por exemplo, o ângulo B é igual ao ângulo E. Por que B é igual a E? Porque se opõe ao lado de medida igual a 5. É só olhar. Quem que é o oposto do lado de medida igual a 5? B. Quem que é o oposto do lado de medida igual a 5? E. Então, B é igual a E. Quem que é o oposto do lado de medida igual a 3? O ângulo C. No outro triângulo é o ângulo F. Então, C é igual a F. Quem que é o oposto ao ângulo de 60 graus? BC. Quem que é o oposto de 60 graus? EF. Então, BC é igual a EF. Caso ângulo, lado, ângulo. Isso quer dizer, se nós temos dois ângulos iguais e o lado adjacente a eles também iguais. Se isso acontece, os dois triângulos também são iguais. Então, temos ângulo A igual ao ângulo P, mesma marquinha.
o lado AB igual ao lado PQ igual a 8 unidades, e o ângulo B igual ao ângulo Q iguais, porque tem duas marquinhas. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, os triângulos são congruentes. Pela definição, nós concluímos o restante, que o ângulo C é igual ao ângulo R, porque se opõe um lado de medida igual a 8. O lado AC é igual ao lado PR, porque se opõe ao ângulo de dois tracinhos. Lados opostos, ângulos iguais são iguais. Lados opostos, ângulos iguais são iguais. Então, BC e RQ, ou QR, são também iguais. LLL, lado, lado, lado. Se dois triângulos possuem os três lados, respectivamente, ou nesta ordem, iguais, então os triângulos são congruentes. Então, temos aqui AB igual a D igual a 5, BC igual a F igual a 4, AC e DF igual a 6. Então, pelo caso lado, 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 os triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, por definição, os ângulos internos também são congruentes. Então, o ângulo A, oposto do lado igual a 4. Quem que é oposto do lado igual a 4? É D. Então, A é igual a D. O ângulo B é oposto do lado que mede 6. Quem que é oposto do lado que mede 6? É o ângulo E. Então, o ângulo B é igual ao ângulo E. Quem que é oposto do lado 5? É o C. Quem que é oposto do 5? É o F. Então, o ângulo C é igual ao ângulo F. Temos aí os triângulos ABC e DF são congruentes, têm os lados respectivamente iguais e os ângulos também iguais por definição. Caso de congruência, lado, ângulo, ângulo oposto. Também, se dois triângulos possuem um lado, o ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado também congruentes, os triângulos são congruentes. Então, nós temos aqui o lado AB, o lado E valendo 3, o ângulo A igual ao ângulo D valendo 100, e o ângulo C igual ao ângulo F valendo 30. Então, pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, os triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, então nós podemos concluir, primeiro, que o ângulo B é igual ao ângulo C. Pois se esses dois ângulos são iguais, os triângulos são congruentes, então o terceiro ângulo necessariamente tem que ser iguais. BC, oposto de 100 graus, oposto de 100 graus aqui é F ou FE, também são iguais. E AC é o oposto do ângulo B. E FD é o oposto do ângulo E. Então, o lado AC é igual a FE. Temos aí as três condições pela definição e as três condições dadas pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Dois triângulos são congruentes, tem um lado, o ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado congruente. Então, os triângulos são congruentes. Próxima aula, 123 em diante, iremos apresentar alguns exercícios sobre congruência e suas respectivas resoluções.